Questão número 2. O modelo simplificado de uma panela de pressão consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada que previne a saída de vapor. No centro dessa tampa, sobre um orifício de área A, repousa uma válvula de massa M que pode se deslocar verticalmente sem atrito e que impede que a pressão P interna à panela ultrapasse um valor limite. A pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local de operação da panela de pressão são, respectivamente, P0 e G. Então, reparem aqui, pessoal, ele já fornece alguns dados para a gente, uns dados iniciais, né? Já tem aqui alguns dados iniciais. Ele fala que a pressão atmosférica tem o valor de P0, a gravidade é G, a massa da válvula é M, que ela se desloca verticalmente. A gente tem várias informações aqui, lá na leitura da questão, que vai nos auxiliar a resolver essa questão, ok? Item A. Liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula no instante em que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. Então, pessoal, vocês vão ter que desenhar a válvula aí, tá bom? Vamos desenhar a válvula mais ou menos, tá, pessoal? Ok, vamos colocar aqui algumas forças. Ele afirma que ela possui uma massa. Então, a primeira coisa que a gente vai desenhar é a nossa força peso. Vou botar aqui nossa força peso, ok? Pessoal, reparem aqui do cantinho que essa válvula ela está em contato com uma superfície, tá vendo? Com a tampa. Então, a gente vai ter aqui também a chamada de força normal, né? Que se ela está pressionando para baixo, a superfície normal está para cima. Então, eu posso desenhar em qualquer cantinho, tá, pessoal? Desde que desenhe o sentido certo. Isso que é o mais importante, tá bom? Mas eu vou botar ela aqui não, vou botar ela aqui embaixo. Mas é importante que desenhe ela, tá? Direção vertical, sentido para cima. Então, aqui, ó, nossa força normal, ok? O que a gente tem aqui também, pessoal? A gente tem, ele afirma que o vapor está pressionando a panela aqui, né? Ele fala sobre uma pressão interna, então a gente tem uma força de vapor empurrando essa válvula para cima, certo? Então, nós vamos desenhar aqui a força da válvula. Força da válvula. A gente pode chamar de força VA, se vocês quiserem, tá bom? Força da válvula. E, por último, né, nós temos que ele fala que tem a força atmosférica, né? Ele te dá a pressão atmosférica, então você tem uma força atmosférica também agindo de cima para baixo, né? Aqui. Ok. Então, nós temos um total aí de 4 forças, ok? Nós temos uma força atmosférica que nós vamos chamar de F0. Pessoal, tem que escrever? Tem, professor, tem que escrever. Força, peso, tá? Não tenho dúvidas sobre isso, hein? Força normal. Força do vapor, né? Que o vapor vai empurrar ela para cima. E nós temos aqui a nossa força zero, que é a força atmosférica. Ok? Prontinho. Tem que escrever, pessoal. Finalizamos o nosso item A. Item B. Deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior a 2P0. Então, isso aqui, pessoal, é um dado. Vamos começar a colocar os dados da questão aqui. Então, ele afirma, né, que a panela, né, tem que ter
não atinge uma pressão interna, a pressão inicial de operação não inferior a 2P0, uma pressão mínima aí, né? Por outro lado, os materiais de que é feita a panela são capazes de suportar uma pressão interna máxima, olha isso, uma pressão interna máxima de 3,5 P0, além da qual a panela explode. Então, não pode ter uma pressão superior a essa. Qual deve ser a faixa dos valores de massa? Olha aí o problema que ele está pedindo. A faixa, pessoal, ele não quer só o valor da massa, ele quer a faixa de valores da massa da válvula para que a panela funcione segundo as especificações. Então, vamos lá, vamos analisar essa questão. Qual o nosso problema? O nosso problema, nós temos que encontrar a faixa da massa. Então, nós temos que encontrar a nossa massa mínima, a nossa massa máxima, para a gente poder, então, oferecer o problema à faixa dos valores da massa. Ok? Então, nós temos que encontrar a massa mínima e a massa máxima. Quais equações eu posso usar nesse problema? Bom, pessoal, é um problema, assim, envolve forças, né? Todo problema que envolve forças, a gente tem massa vezes aceleração. A gente tem um problema envolvendo pressão com força, com área. Então, pressão igual a força sobre área. Nós temos a força peso, né? E é isso, né? Vamos analisar aqui, né? A gente tem que primeiro, né, pessoal, encontrar a nossa massa mínima. Então, vou fazer uma linha aqui para a gente separar. Vamos iniciar a nossa resolução. Vamos começar procurando a nossa massa mínima, ok? Massa mínima. Pessoal, vamos lá, vamos analisar algumas coisas aqui importantes, né? A gente tem, né, que nessa situação que ele está colocando, a válvula está na iminência de perder o contato com a tampa, né? Se ela perder o contato com a tampa aqui, vamos olhar as forças. Se ela perde o contato com a tampa, me restam quais forças para analisar? F0, P e força do vapor, porque a força normal, ela vai ser 0, tá? Porque ele está na iminência de perder o contato aqui com a tampa, tá? Então, para uma situação de equilíbrio, a gente tem que a força resultante é igual a 0, tá? O que é força resultante, pessoal? Força resultante, vetorialmente, é o somatório de todas as forças. Nós temos a força do vapor, nós temos o peso da válvula, e nós temos a força atmosférica. A força normal vai ser igual a 0, força normal vai ser igual a 0 porque ela está na iminência, né, de perder o contato com a tampa, ok? Agora vamos analisar de forma vetorial, colocando os sinais, né? A força em situação de equilíbrio é 0, a força do vapor ela está em sentido contrário ao peso e a força atmosférica. Então, a gente vai atribuir a ela um sinal negativo. Vou passar ela para cá positiva. Então, a força do vapor vai ser igual ao peso da válvula mais a força atmosférica. Vou dividir aqui. Já vai para outra parte. Continuando. Nós temos que o peso do vapor é M vezes G, certo? A gente pode calcular a força 0, a força atmosférica e a força do vapor? Podemos. Vamos fazer esse cálculo separado? Vamos lá, vou fazer ele nesse cantinho aqui. A força atmosférica sobre a válvula é F0, tá? Força atmosférica. Então, eu tenho que a minha pressão é igual a força sobre a área, certo? Quem é o meu F0?
É a força atmosférica. Então, eu tenho como descobrir aqui quem é ela, certo? Quem vai ser ela? Vai ser a pressão inicial, né? Porque a gente tem que P0 é igual a F0 sobre A. Aí multiplico o cruzado. O F0 vai ser igual a P0 vezes A. Ok? Então, vamos fazer uma linha para separar aqui. E quem vai ser a minha força do vapor? Força do vapor vai ser quem? Pressão vai ser igual a força sobre área. Então, eu tenho que 2P0, que é minha pressão mínima, né, para achar minha máxima mínima, vezes a força do vapor sobre a área. Então, multiplico o cruzado, a minha força do vapor vai ser igual a 2P0 vezes A. Beleza, pessoal? Então, eu tenho o valor do F0, tenho o valor de FVA, né? E eu posso encontrar a massa pela minha fórmula da força-peso. Fechar aqui e continuar. Ok. Vamos lá. Quem é FVA? 2P0A. Quem é o peso? É massa 1, né? Vou botar massa mínima ou massa 1, vezes a gravidade. E quem é F0? É P0 vezes A. Então, vou passar para cá, ó, diminuindo, né? 2P0A. Aqui tudo passo a passo para vocês. É igual a M1 vezes G. 2P0A menos P0A, P0A é igual a M1 vezes G. Tá multiplicando, passo para lá, dividindo. Então, P0A sobre G. Prontinho, pessoal. Essa daqui é a minha massa mínima. Eu encontrei o problema? Não, não fechei. Agora eu tenho que achar a minha massa máxima para poder encontrar o intervalo, né, das massas. Então, vamos lá? Vamos encontrar a nossa massa máxima. Vou botar aqui na próxima folha, pessoal. A gente tem que fazer a mesma coisa que fez na questão anterior, né? A gente tem que encontrar a força do vapor, né, para a situação da pressão máxima. Vamos botar aqui, primeiro, ó, 2. A gente está procurando a nossa massa máxima. Massa máxima, ok? Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, né? Na iminência da tampa, né? A força normal igual a 0, situação de equilíbrio, força resultante igual a 0. Então, a gente tem que força resultante é o somatório de todas as forças, só que agora a gente vai ter o quê? Um peso 2, mais um F0. Tem que botar vetorial primeiro. Mais a força do vapor. Ok? Pessoal, essa força do vapor a gente tem que calcular, tá? Porque essa força do vapor vai ser com a pressão máxima de 3,5 P0. Vamos abrir aqui um pouquinho mais. É igual a P2 mais F0 menos a força do vapor 1. Quem vai ser essa força do vapor 1? Vou botar aqui. Força do vapor 1 para massa máxima, né? A situação da massa máxima. Então, pressão é o quê? Força sobre área. Então, eu tenho que a pressão máxima é 3,5 P0, certo? A força do vapor 1 a gente está descobrindo. E a área é A, que ele fala que a área se mantém constante. Então, 3,5 P0A. Beleza. Isso aqui eu vou jogar aqui dentro, tá bom? Agora, vamos voltar aqui. 0 é igual... Quem é P2? É a massa máxima vezes a gravidade, mais... Quem é a força atmosférica? É a mesma calculada no item anterior, né? Força atmosférica é igual a P0A. Então, P0A menos 3,5 P0A. 0 vai ser igual a M2 vezes G. Aqui é menos com mais, o 3,5 é maior. 1 menos 3,5, 2,5, né? Vou passar para lá positivo.
ok? Então, a minha massa máxima 2 vai ser igual a 2,5 P0A sobre G. Essa é minha massa máxima. Professor, acabei a questão? Não. É grandinha, né? Por que não? Porque eu tenho que dar minha resposta final. Ele quer o intervalo, ele quer a faixa de valores, né? Então, a faixa de valores da massa, nas condições solicitadas, né? Vai ser o quê? P0A sobre G maior ou menor igual a M, né? Menor ou igual a 2,5 P0A sobre G. É assim, pessoal, que a gente coloca entre as faixas, tá? Que quer dizer o quê? Que o valor da massa está entre esses valores. Mínimo, que isso daqui é a massa mínima, ok? E essa aqui é a massa máxima. Então, o M, ela está nessa faixa de intervalo. É assim que a gente escreve, tá? Menor igual, ok? Ou se vocês quiserem escrever também, não tem problema, tá? Escrever por extenso. Sendo a massa mínima P0A sobre G e a massa máxima 2,5 P0A sobre G, a massa tem que estar entre esses valores, ok? Só não deixe de escrever a resposta final, ok? A gente bota assim, resposta final. Prontinho. Bom, pessoal, então tá finalizado aí o nosso item B. Item C. Suponha que a panela vedada esteja sobre a chama do fogão e que o seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor de água, totalizando N mols de gás. Olha, pessoal, isso aí é uma informação para gente, certo? Vamos começar a colocar aqui os dados iniciais. Dados, né? Então, eu tenho N mols, ok? Nesse momento, a pressão interna é P1 e a energia cinética média das moléculas é igual a E1. Ao longo de mais algum tempo, com a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética média das moléculas para um valor E2 que é 10% maior que E1. Então, eu tenho que E2 vai ser 10%, é 110, né? 110%, porque ele é maior, 10% que E1. Tá bom, pessoal? Se eu botar só 10% aqui, 0,10, vai dizer que é 10%. Ele fala que é maior 10%, então é 110%. Determine a razão entre o valor P2 da pressão interna nesse instante final e um valor inicial, e o seu valor inicial P1, ok? Então, a gente tem aqui, qual é o nosso problema? O que ele está querendo? A gente tem, ele está querendo a razão da pressão interna P2 sobre a razão interna P1. Quais fórmulas eu posso utilizar? Então, se ele fala de número de mols, geralmente a gente utiliza a equação de Clapeyron, que é PV igual a N vezes R vezes T, ok? Consigo ver outra equação? Por enquanto não. Vamos ver aqui o que ele quer, né, o que a gente consegue utilizar com essa equação para ver se precisa utilizar mais alguma outra, né? Então, vamos analisar aqui para a situação 1, a situação inicial, né? Deixa eu colocar a caneta. Azulzinho para diferenciar. Situação 1, né? Vamos começar com a nossa situação 1. Eu tenho que PV é igual a nRT. Então, P1 vezes V é igual a nRT1. Pessoal, o volume nesse caso aqui, ele vai ser a mesma nas duas situações, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem vai ser o meu P1?
o meu P1 vai ser nRT1 sobre V. Ok, nossa primeira situação está resolvida. Agora, vamos para a situação 2. PV igual a nRT, certo? Então, eu tenho P2 vezes o volume, lembra que ele se mantém constante? É igual a nR. Quem é a temperatura 2, pessoal? Se a energia cinética 2, ela é 10% da energia cinética 1, a mesma coisa acontece com a temperatura 2. É 1,10 da temperatura 1, ok? Então, vai ser 1,10 da temperatura 1. Ok? Então, quem é meu P2? Meu P2 vai ser 1,10 nRT1 sobre V. Ok. Então, finalizei mais aqui. Minha situação 1, minha situação 2. Mas o que ele pede no problema? P2 sobre P1. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma equação 1 aqui. Eu tenho uma equação 1 aqui e uma equação 2 aqui. Beleza. Então, eu tenho que colocar... Se eu colocar 1 em 2, né? Já vou resolver o meu problema. 1 em 2. Vamos lá. Pessoal, reparem o seguinte. Olha só, vou circular aqui para vocês verem. nRT1 é quem? nRT1 sobre V é P1. Então, eu posso escrever o seguinte. O P2 vai ser igual a 1,10 vezes P1. Concordam? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, eu só vim aqui, ó, taquei isso aqui dentro. Ok? Então, P2 sobre P1, que é o que ele está querendo, vai ser igual a 1,10. Prontinho. Concluímos a nossa questão. Professora, acaba por aqui. Eu tenho que fazer? Colocar a minha resposta final. Determine a razão entre o valor P2 da pressão interna nesse instante final e seu valor no instante inicial. Então, a minha resposta final vai ser a razão solicitada será P2 sobre P1 vai ser igual a 1,10. Ok, pessoal? Então, escrevam, finalizem a questão. Ok? Pode escrever até completinho se quiser. A razão, né? P2 sobre P1 nos instantes finais e iniciais será 1,10. Ok? Então, está finalizado aí o nosso item 5.